Alô, alô, meu povo, mais um Comunicação Fora de Série comigo, Felipe Folli, tamo junto. Hoje tem um convidado e tanto que, além de mentorado, se tornou meu amigo. E eu já tava me olhando aqui e falou, não, levanta aí a camiseta, deixa eu ver o abdômen. Eu falei, não, mano, tô meio roliço, cara. Tô pão com ovo. Antes de apresentar, vou falar um pouco sobre ele, Alberto Ribeiro, ele que é nutrólogo, cuida de emagrecimento da galera, longevidade, e faz todo mundo ficar no shape. Atende muitas pessoas famosas e não famosas, grandes empresários. E realmente ele trabalha não só o corpo, mas muito a mentalidade. É um cara obcecado pelo trabalho, o pouco que eu conheço. É um cara que nos domingos ele vai no parque fazer treino de boxe com os alunos, puxa os caras, vai treinar com os caras. Então, além de um médico, empresário, é um cara muito dedicado à sua profissão e por isso está aqui hoje. Para a gente poder falar sobre a sua comunicação, que fez a diferença aí no seu segmento, dos médicos, sobre a sua profissão e, claro, sobre o nosso processo de mentoria, como foi essa construção e as melhorias que a gente conseguiu causar e trazer para ele, certo? Alberto Ribeiro, tamo junto, você tá bem? Pô, graças a Deus, muito feliz, obrigado pela introdução. A gente se conheceu há pouco tempo e de cara a gente se deu muito bem. Te agradeço muito pelo suporte que você me deu para melhorar minha comunicação. Desde a nossa primeira conversa, algo que ficou muito enraizado em mim foi que você falou assim, cara, me conta um pouquinho da tua trajetória. Sim. Aí eu comecei a contar. A hora que a gente viu, tinha passado 1h e pouco já. É isso aí. E aí eu me dei conta de quanta coisa bacana eu tinha feito já. E você falou assim, olha, tua comunicação é boa já. Você tem uma veia para comunicação que ela capta bem, você consegue se comunicar legal, mas dá para melhorar. E aí eu fui me soltando um pouco mais, fui quebrando alguns paradigmas que a gente sempre vai tendo, né? Alguns medos internos, alguns traumas. E hoje eu sou muito grato por tudo que você fez. Ainda conto com você, eu te falei isso. Sim, tamo junto. Então, muitas vezes eu gravo algum vídeo, gravo algum conteúdo, eu vou lá no Felipe e falo, cara, dá uma olhadinha aí, vê o que você acha. Sim, mas você manda bem pra caramba, cara. Na verdade, esse primeiro encontro, ele é tão importante, Albertão, porque ele faz a gente lembrar quem a gente é, né, velho? Todo mundo tem as suas dificuldades, sempre a gente tá em comparação, que dirá agora com rede social, a vida do outro, sim, o outro doutor que às vezes é mais famoso, mais rico, sei lá, o que passam as cabeças. Pra mim, eu sou os comunicadores. E aí a gente acaba não dando valor pra nossa história. Então esse primeiro encontro, só pra você olhar e falar, caramba, eu sou embaçado mesmo, cara. Não, foi... É pra dar um voto de confiança e a gente trazer essa ancoragem pro bem, né? Sim. Eu sempre pautei meu trabalho, que é um trabalho que eu não vendo o fim, eu vendo o meio, em fazer com que o paciente conseguisse o resultado que ele estava buscando. Então, muitas vezes, as dores são variadas. Às vezes a dor de um paciente é porque ele acorda cedo, não tem motivação nenhuma para trabalhar, para viver a vida. Às vezes o outro é porque ele tá com uma barriguinha ali um pouquinho mais saliente, ele quer exterminar aquela barriga. Às vezes é um paciente que sofre traumas desde a infância porque sempre foi obeso e nunca conseguiu sair desse lugar. Tá? Às vezes é um paciente que... Isso eu vou contar um caso verídico aqui. Ele virou para mim e falou assim, doutor, eu tô aqui porque... eu não treino, não faço exercício, eu não me alimento bem, eu estou muito acima do peso, sou muito sedentário. E a minha filha fez um desenho na escola e nesse desenho ela fez a minha esposa, que faz exercício, que cuida do físico, do lado dela, com um físico legal. E ela me desenhou como se eu estivesse no sofá, como se eu fosse uma bola no sofá. Nossa. Então assim, eu não quero que a minha filha me enxergue dessa maneira. Nossa. Então, você vê que o cara tem um grande propósito por trás. Então, geralmente, quando os propósitos são muito fortes, essas pessoas elas têm uma força maior para conseguir chegar no resultado. Não tenho quando dúvida. o propósito é menor, a chance também dela evoluir nesse projeto que precisa ela melhorar hábito, melhorar comportamento, ou dizer não para algumas coisas, conseguir entender como é que se faz esse trabalho de... Cara, ao invés de comer isso, eu vou comer isso daqui. Ao invés de ficar sedentário hoje, não treinar, eu vou pra academia. Eu vou acordar mais cedo e cara, vou fazer uma compra no supermercado legal para fazer um almoço bacana. Então, a pessoa precisa de propósito. Um outro caso aqui, só para ilustrar isso. Eu atendo muitos pais de pacientes meus ou filhos de pacientes, que é onde eu me sinto muito honrado por isso. Porque
é onde você vê que é validado o seu trabalho. O paciente trazer o filho, ou trazer a mãe, o pai, é muita validação. Muito. Então eu fico... Hoje aconteceu a mesma coisa. Antes de vir aqui conversar com você, eu atendi o pai de um paciente. E depois eu recebi uma mensagem dele. Cara, meu pai saiu super motivado. Agora vamos ficar em cima dele, que eu acho que ele vai entregar o resultado. Tá? Então, só voltando nessa parte, um paciente trouxe a mãe com 88 anos. Aí eu virei para ela e falei assim, qual que é o teu objetivo aqui? Achei que ela ia falar, pô, eu quero pegar minhas netas, meus netos no colo, quero tomar banho sozinha daqui pra frente, quero não precisar de ninguém pra ir e vir. 88 anos. Certo. Achei que ela ia ser essa a resposta. Sim, do que propósito. É o padrão que a gente imagina. Ela virou e falou assim, eu quero perder essa pancinha aqui. Olha então, só. você vê que o propósito não era muito forte, entende? Então, quando o propósito é edificante, a chance do êxito nisso daqui é muito maior. Mas como é que a gente encontra isso? Igual eu levantei aqui a camiseta antes e falou, pô, mas se você usou uma parada muito boa, que aí é uma provocação que foi boa. Felipão, cara do teu calibre, pô, você não pode estar com a pança assim. Legal, é uma provocação que eu gosto dessas paradas. Falei, puta, é verdade, cara, é da hora. Ele falou uma parada que me deu uma clareza. Mas até que ponto, né, eu tô... Porque o Romário, jogador, ele ficou magro porque ele ficou diabético, ele tava todo ferrado e agora ele tá até magro demais. Tá magro demais. Até demais, né? Tá até esquisito. O cadavérico, né? Exato, esquelético, né? Mas aí você olha, cadavérico, existe? Existe, que a gente isso, fala moleque? muito isso, Puta cara. palavra. Porque muitas vezes o paciente acima de 50 anos, mulher, se ela desce muito peso de balança, muita gordura, ela pode ficar com um rosto cadavérico. Porque a parte de colágeno também, ela acaba perdendo. E homem também, triatleta, tá? Às vezes fica muito cheio de ruga e tal. Também tem esse limite, né? Que a pessoa tem que chegar. Mas se você chegar... Volta nesse ponto aí que você tava falando assim. Por exemplo, eu. Né? Você falou, onde que eu isso. acho... Não, e aí eu tava voltando exatamente nisso. Onde que a gente encontra, cara? Porque... O cara tá doente, você fala, meu, se você não melhorar, você morre. Aí o cara melhora. Eu falo, mano, tá de boa. E onde que eu encontro esse propósito? Sabe por que você pensa que você tá de boa? Porque quem olha pra você, ninguém te rechaça. Você não é um cara que tá muito magrelo, você não é um cara que tá muito obeso. Aliás, a maioria das pessoas que olha pra você fala que você tá legal, teu braço tá legal, assim, quem te hormonizado, olha... ele falou, você tá hormonizado. Eu falei, não tô, moleque. Não, aí levantei a pança e ele, não tá mesmo não. Não, às vezes pode estar hormonizado, só que tá em superávit calórico e comendo muito mal. Sim. Sabe? Sim. Então, isso daí faz com que a barriguinha seja algo pra você que, cara, ela não tem muita importância. Agora, se você estivesse muito magro, se você estivesse muito obeso... e sofrendo rechaço social, aí você teria um porquê maior. Um motivo. Muito maior. Mas eu moro na praia, moro em Santos. Agora estamos no inverno, mas quando chegar no verão, lógico que eu vou estar com vergonha desse shape aqui. Então isso é um mini propósito, mas não é uma coisa que faz eu ter muito propósito, entende? Mano, onde que você cava no cliente? Digamos que eu viro o seu paciente agora. Onde que você cava em mim esse propósito? Eu que tenho que achar, né? Mas onde você me ajuda a encontrar? Geralmente filhos. Bom exemplo para filhos. Boa. Sabe? Eu tenho 3 meninas, 3 filhas de 5, 6, 7 anos. E, assim, eu sempre gosto de falar, né? Eu não nasci nutrólogo, tá, gente? Né? A minha primeira formação foi radiologista. Eu sou um ser humano antes de ser nutrólogo. As pessoas acham que a gente faz tudo 100% certo. E não é sobre fazer 100% certo. É sobre você fazer mais certo do que deslizando. Tá? Eu nem gosto de falar muita palavra errado. Então, eu tenho uma ideia clara de que o problema maior não está na forma com que a gente se alimenta, mas está na forma com que a gente enxerga a alimentação. Ok. Tá? Eu levo minhas filhas no supermercado comigo, quando eu posso. Então, quando a gente vai comprar um peixe, eu mostro o peixe para elas não verem só quando elas estão com o alimento ali na mesa. Então, elas já sabem escolher fruta. Uma vez eu estava no supermercado com a minha filha menor de 5 anos, ela estava escolhendo limão. Ela estava passando a mão na textura, vendo se o limão estava com suco ou não. O que vale é o liso. O liso é o bom. Exato. Só que tem muito adulto que não sabe isso, sabia? Adolescente. Eu sei por causa do meu pai. Meu pai, ele veio da roça e fala, não, limão não sabe de nada da vida. Limão é assim, ó, laranja. Tá vendo? Quem te passou isso? Pai. O seu pai, Verdade, cara. Foi. Entende? Então, aí uma pessoa que estava ali perto da gente, uma senhora, falou assim, nossa, ela sabe escolher fruta? Eu falei, sabe? Ela conhece as frutas. Por quê? Porque eu vou de forma lúdica apontando e ensinando para elas. Então eu vou cozinhar, levo as crianças junto comigo ali, faço elas lavarem louça, faço elas participarem de todo
o acabamento disso. Do ritual. Né? E eu luto boxe amador. Eu sou médico de uma equipe de MMA que o ano passado ganhou a melhor equipe de MMA do mundo, que é a Fighting Nerds, ali na Barra Funda. Divulga aí a galera. Então, tem muitos atletas ali que eu acompanho. São atletas bem posicionados no UFC, atletas de boxe, profissional. E aí, olha o olhar das minhas filhas em relação a mim, né? Ontem eu tava lá com as crianças e tava respondendo um atleta. E elas falaram assim, papai, sai do celular, fica com a gente e tal. Aí eu falei assim, filha, o papai tá ajudando um atleta que ele é médico e tá explicando pra ele o que ele deve fazer ou não. Aí eu peguei e mostrei a foto do atleta. E o atleta, o Caio Borralho, que vai lutar agora no UFC em Paris, super forte. E elas falaram assim, nossa, papai, ele é forte, hein? Você bate nele? Eu falei, bato. Papai bate nele. Papai é herói, velho. Entende? Papai é o herói sim, delas, nunca né? vai perder. Então, assim, o nascimento das minhas filhas fez com que eu quisesse mostrar, ou que elas olhassem pra mim e vissem no pai um lado muito bom. Em relação à alimentação, em relação a treino, em relação a como encara a vida. Uhum. Então, eu acho que, assim, hoje, um paciente foi semana passada, nasceu o filho dele um dia depois. Ele falou, doutor, eu tô aqui por quê? Porque a partir de agora eu quero dar um bom exemplo pro meu filho. Então esse é o propósito dele. Sim. Tá? Aí eu preciso atender você, fazer umas perguntas específicas. Sim. Porque muitas vezes, cara, às vezes é você entender melhor o padrão alimentar que você tá fazendo. Às vezes dá uma compulsão, às vezes eu faço certinho, e você fala, meu, vou pegar um Cheetos requeijão. Fala, nossa, por quê? Tá ligado? Tipo na estrada. Até pode fazer isso, sabe? Eu não gosto de falar que pode ou não pode em relação ao alimento, né? Eu tenho uma frase que eu falo, não existe alimento proibido. O que existe é alimento mal encaixado, tá? Então, muitas vezes a pessoa pensa que ela tem que fazer 100% certo. E não precisa fazer 100% certo. Ela precisa fazer mais certo do que errado. Mais certo que errado. Mas se eu cagar meu fim de semana, se eu como certinho, aí sexta vai lá, peço uma pizza, aí sábado, puta, vou lá nos meus pais, aí como um pouco além da conta. Domingo, já ferrou a semana, não ferrou? Não necessariamente. Você pode, na casa do seu pai, e a pessoa que tá ali que não entende muito sobre alimentação, fazer um prato de feijoada, por exemplo, de 1000 calorias. E você comer feijoada também, só que manipulando suas escolhas de forma consciente, fazer um prato de 600 calorias. Ah, sim, menos. Sacou? Mas o lance também, Albertão, é que o nível de consciência tem que ser nosso, a gente tem que ser muito forte, porque as pessoas, a ambiência é muito louco. E pai e mãe, sempre que eu tô fazendo a dieta, eu peso, para com essa palhaçada, se liga, vai viver. Agora, antes de vir pra cá, hoje eu tava aqui com o Flávio, que apresentou o Pode Tudo e Mais Um Pouco comigo, meu outro podcast, e aí tinha um pedaço de bolo, e eu comi um pedaço de bolo, safado hoje. Aí ele falei, porra, não devia ter comido esse bolo, doce pra cacete, não devia ter mandado. Não com peso, mas eu, sabe quando te encheu? Sentindo culpa, né? Culpa não, eu fiquei muito cheio. Você fala, mano, acabei de comer um negócio. Arrependido, boa. Aí ele falou, não, minha avó ia te falar, come isso daqui, amanhã você não sabe se tá vivo. Ou seja, mais uma ambiência errada, né? Aquelas falas. A minha esposa, a gente teve bebê, a segunda bebê. Aí ela tá meio marcha lenta, os hormônios agora... ela depois de meses voltou a menstruar. Depois de... Sabe quanto tempo? Minha filha tá com vai fazer 2 anos, cara. Tava sem menstruar. Menstruou esses dias. Aí voltou a ser minha esposa, mas tava o demônio, né? Mas, cara, muda tudo. Ou seja, ela desregulada, aí é muito difícil você ter força pra sozinho você falar, cara, eu vou superar tudo e todos. A gente precisa marcar essa consulta sua ali. Que é um problema muito psicológico. Vou ter um prazer de... Porque, veja só, Felipe... Esse é um jogo que não é de sofrimento e restrição. Esse é um jogo de entendimento e muitas vezes a gente aumentar a malandragem nesses momentos alimentares de trocas inteligentes, controle de danos. Essa questão da alimentação foi muito enraizado na nossa sociedade, que o alimento ele tem que ser vista de maneira comemorativa, celebrativa. Sentou pra comer é um momento feliz, né? Só que eu vejo o alimento como a nossa fonte única, exclusiva de entrada de caloria. E comida é caloria, caloria é energia. É óbvio que se a gente pode olhar o alimento em alguns momentos de forma celebrativa, é que nem dinheiro. Você sempre olha o dinheiro ali, você não pode sair gastando a torta direito. Você faz suas contas, vai se organizando. No momento que você acha que você merece e você tem condição financeira de arcar com aquele seu luxo, vamos dizer assim, aí você entra naquilo. Agora, se você sair a torta direito gastando, provavelmente você vai dever no banco. Sim. Então isso funciona na parte da alimentação, porque do lado da entrada de caloria, só existe um jogador ali, que é a comida.
Não tem mais ninguém jogando daquele lado. Do lado da saída de caloria tem mais gente, vamos dizer, mais jogadores, que é taxa metabólica basal, que é o tanto de energia que você necessita para se manter vivo, caloria ativa, que é a do dia a dia, aí entra passos por dia, subir e descer um lance de escada, por exemplo, e caloria em exercício físico, que é dos treinos. Entende? Então, quem que é o grande, o fator mais relevante dessa história toda? Alimentação. Então, uma frase que eu gosto de dizer, né? Não tem nada mais fácil nessa vida do que extrapolar calorias pela alimentação. Sim. É mais fácil extrapolar calorias pela alimentação do que gastar dinheiro. Verdade. E olha que gastar dinheiro é fácil. Tá? Só que tem outra coisa, olha que louco. Quanto mais músculo você vai tendo em relação a tecido gorduroso, ou gordura, né? Porque eu costumo falar tecido gorduroso. Então, quanto mais músculo você tiver em relação à gordura, mais a sua taxa metabólica basal, que é o tanto que você precisa para se manter vivo, vai ser mais alta. E você tem uma margem maior para comer. Para comer. Tá? Então, hoje eu estava falando com uma paciente minha que é médica. E ela começou um acompanhamento comigo, com a equipe, e até agora já foram 10 quilos de gordura que ela desceu. Caramba. A partir de agora, a gente começou um trabalho com ela de trocas, que é o quê? Ganhar músculo e descer gordura de forma proporcional. É um trabalho que a gente chama de recomposição corporal. Não só mais olhar descer o peso de balança a custas de gordura, mas ganhar músculo também. Tá? E para você fazer um trabalho que ganha músculo descendo gordura, você precisa colocar o plano alimentar em superávit, ou seja, mais do que ela gasta. Só que isso dá uma bugada um pouquinho na cabeça das pessoas. Porque uma mulher dessa bateu a vida inteira em restrição alimentar. Todo lugar que ela tentou, restrição. Aí ela não conseguia fazer, e em outro médico, restrição. Em outro lugar fazer dieta, nutricionista, restrição. Agora que ela passou essa fase de restrição, que ela necessita comer a mais para construir músculo. Ela tá achando estranho. Porque músculo, antes de ser músculo, era comida no prato e treino feito, ela tá estranhando. Lógico. Então, nossa, eu posso comer mais. Não, e é capaz dela fazer uma pratada e quem tá perto, que fome, vai comer tudo isso, vai engordar. E aí a pessoa fica. Uma coisa legal de falar que é o seguinte, como eu fiz essa transição de carreira na medicina, quando eu era radiologista, eu ia nos lugares, Felipe, e aí as pessoas perguntavam assim, pô, me conheciam, legal, cara, você é radiologista, tal, bacana. O que você faz? Eu laudo tomografia, ressonância. Cara, acabava a conversa por aí. A pessoa perguntar o quê? Como é que lauda a ressonância? O que você vê na ressonância? Ou ela vai pra faculdade, como é que você estudou e tal, né? Aí ela vai pra outro caminho, mas não tem muito. Não tem muita conversa ali. Sim, não é uma conversa aberta, né? Hoje que eu atuo como nutrólogo, fiz essa transição, toda vez que eu tô num lugar e as pessoas perguntam, eu falo que eu sou nutrólogo, que eu trabalho com emagrecimento, com melhorar a composição corporal, com longevidade, performance. Cara, a conversa vem pra mim. Sim. Porque todo mundo tem dúvida nessa área. Verdade. E a internet tá cheia do quê? Cheia de informação. E esse excesso de informação faz as pessoas tomarem decisões mal fundamentadas. A custa de associação errônea, a custa de crenças, a custa de muitos mitos. Uma hora pão pode, outra hora pão não pode. Uma hora leite é vilão, outra hora leite não é vilão. É ou não é? Leite é ou não é? Depende. Existem pessoas que têm... Minha mãe fala sempre, o leite dá muco. Tira esse negócio de leite. Você que tem rinite, a gente que é sanguínea. Minha mãe é muito louca, né? Ela mete uma par de coisa. Tem várias associações. E aí eu falo, errôneas. a café mesmo, eu geralmente tô alérgico, me atrapalha mesmo. Chocolate, atrapalha. Muco, né? Muco, digo. Na verdade é o seguinte. Hoje em dia eu estudo muito a parte genética. Meus pacientes fazem muitos testes de perfil genético. Ah, sim. E no exame de perfil genético, por exemplo, a gente vê se um dos tópicos. Se o paciente é metabolizador rápido de cafeína, metabolizador lento ou metabolizador intermediário. Okay. Quem é metabolizador rápido, a pessoa ela tende a tomar mais cafés no dia. Isso não atrapalha a vida nível dela de ansiedade, ou o nível dela de sono à noite. Ela consegue performar bem. A cafeína é uma aliada para ela, tanto da parte cognitiva quanto da performance física. Já quem é metabolizador lento ou intermediário, muitas vezes a pessoa ela não consegue tomar mais que 3 cafés no dia. E se às vezes ela vai para um lado de tomar mais cafés, pelo tanto que a cafeína fica em contato ali dentro dos vasos sanguíneos, fazendo mais vasoconstrição, ela tende a lá na frente, de forma crônica, fazer até uma hipertensão arterial. Caramba. Então, veja, o nosso sequenciamento genético, o Projeto Genoma, terminou em 2003. E a gente tem de 20 a quase 25 mil pares de genes. E a gente tem muito polimorfismos, ou seja, pequenos detalhes que são diferentes um dos outros. Individualizado total. É muito individualizado. Tem então, como ter uma receita.
Por isso que eu tenho muito... não é receio a palavra, mas eu fico muito reticente de, às vezes, fazer um comunicado na internet de forma muito generalizada. Saquei. Ou endemonizando um alimento específico, ou endeusando outro alimento, ou entrando muito responsável nisso. Então eu gosto muito, como você me encorajou muito a fazer isso, de contar as histórias dos pacientes que passam comigo. Sim. Aí eu tenho, cara, eu gosto de fazer isso. Sim, tesão. Entende? Sim. Sabe, eu gosto de contar as histórias. Por exemplo, hoje, vou usar esse caso. Um paciente meu, que ele fez um baita de um resultado, e aí a gente fez um vídeo e postou ali, tá lá no Instagram contando a evolução dele. É um cara que mora em São Paulo, mas que muitas vezes ele fica em Brasília trabalhando. Eu arrumei um treinador de boxe pra ele lá em Brasília, ele, tá treinando boxe direto com o cara lá. E a esposa dele, que é médica, também tá fazendo um baita de um resultado. E como ela pegou já o fio da meada, porque a gente sente, né? Como você olha para um cara e fala assim, pô, esse cara aqui, pouquinho ele já vai avançar muito bem na comunicação. Esse outro aqui eu vou precisar de um caminho maior, né? Uhum. As pessoas estão em estágios e capítulos diferentes, muitas vezes. Aí eu virei para ele e falei assim, Mel, você tá com um baita de um resultado. Mas como você vai voltar daqui 2 meses, cara, joga direitinho esses 2 meses, porque a gente vai fazer um vídeo contando a tua história. Já tem a história do teu marido, agora nós vamos contar a sua também. Você deu esse papo, outro estímulo, lógico. Então... essa área nossa de trabalhar você provendo o meio e não o fim, faz com que eu busque motivar muito o paciente. Eu não sou só um motivador, tem que ter a parte técnica, obviamente, mas você tem que ser, mas a motivação, ela tem que ser muitas vezes no começo de trabalho, diária. Porque é mais fácil você tirar um avião do solo ou fazer ele planar lá em cima. É mais fácil fazer ele planar lá em cima. Então, no começo, cara, me exige muito da minha equipe. Dependendo do paciente, né? Depende também da personalidade de cada um. Assim, não tem uma receita de bolo, né? Você nem gosta de passar, mas o lance inicial, assim, é um déficit calórico. Fazer uma musculação. Depende. Depende da pessoa também. Tem gente que tá muito magra, às vezes é o superávit. Isso. Quando a pessoa tá muito magra, toda vez que você precisa construir músculo, o músculo antes de ser músculo... Eu falei isso, mas é bom ficar claro. O músculo, antes de ser músculo, era comida no prato e treino feito. Se for só comida no prato e não treino feito, pode ser que você ganhe uma musculatura assim, de passos por dia, de subir e descer lance de escada, ou dependendo do que a pessoa faz de atividade de serviço dela no dia a dia. De limpar a casa e tal e tudo mais. Você vê uns carregadores, o papelão, os caras no shape. Sim, aí tem muita genética também. Genética, né? Os caras estão melhor que nós. Tem muita. Tem muito cara. Aquele pessoal do fisiculturismo. É genética, né? Muita genética forte. Não dá pra você ser um fisiculturista sem genética. E vou além. Tem um estudo que fizeram mostrando que nas últimas 3 Olimpíadas, os atletas de provas de potência que foram pódio olímpico, todos eles tinham 2 alterações em genes relacionados à facilidade de ganho de musculatura, no gene ACTN3 e MSTN. O Ramondino dizem que é isso, né? Fala, não, a genética do cara, antes dele treinar, já tinha uma genética do cara, né? Não, com certeza. Você sabe que é assim, ó. Hoje eu tô fissurado nessa história de genética, né? Porque ela foi, muitas vezes, eu não tinha muita argumentação pra resposta. Por que eu como isso daqui, 2 caras muito parecidos, de físico? Pra ele dá legal, pra mim eu tô engordando e tal. E assim, óbvio que tem muita diferença do modo de preparo de um, do outro, da comida e tal. Mas existem genes que estão relacionados a pessoa ter uma predisposição maior de engordar, uma predisposição maior de construir massa muscular, uma predisposição maior de ter um metabolismo mais eficiente ou de ter um metabolismo menos eficiente. Cara, tudo isso conta. Eu falo, de verdade, Fê, às vezes as pessoas pensam assim, né? Essa área aí de nutrólogo, de consulta particular, de atender gente famosa, gente com grana e tal, acha que é tudo muito lindo. Mas fazer um trabalho que você dá um deep dive ali, fica próximo do paciente, que nem eu, adoro treinar com o paciente, adoro fazer parte da rotina dele, saio para jantar, para às vezes mostrar ali como faz um controle de dano, troca inteligente num restaurante. Não é fácil, porque é uma área que tem muito detalhe, sabe? E cada vez mais, vendo a parte genética e analisando traços de personalidade das pessoas, a gente vê o quão diferente a gente é um do outro. Cara, mas sempre falando tudo isso, eu chego... Tudo isso, quando você fala do meio, né? Como que é esse processo,
eu olho e falo, cara, será que sem o doutor Alberto eu consigo? Porque tem tantas variáveis, tanta coisa, mentalidade, os passos, às vezes rola, mas o seu corpo, às vezes você engorda, às vezes você é o cara que fica forte, ganha músculo, massa magra. Sozinho alguém consegue alguma coisa, cara? Se dando 10 mil passos por dia? Consegue, mas... Comendo bem, dormindo bem? O básico funciona. Quais são os pilares? Uma noite de sono boa, adequada, horas de sono, se exercitar. Tem um estudo do Colégio Americano de Fisiologia de 2013, ele detalha vários passos sobre neurotransmissores e hormônios relacionados à sinalização por conta da musculação, ou do exercício físico. É complexo o estudo, só que no final ele termina assim, ó, a melhor pílula para ser usada no dia a dia pela espécie humana é o exercício físico. Tá? Então, exercício físico, alimentação mais saudável. Quando as pessoas começam a fazer uma alimentação mais saudável, elas vão muito pro lado de melhorar a qualidade dos alimentos. Só que esquecem que os alimentos também têm quantidade e tem distribuição dos macronutrientes, que é proteína, carboidrato e gordura. Então, a minha primeira consulta, que até uma palestra que eu tenho, que eu vou em empresas... e falo para mais pessoas ao mesmo tempo do que todos de um por um quando passam comigo, é sobre as questões simples que envolvem isso. A minha consulta, ela não tem nada mirabolante, mas eu explico muito bem o basicão e o panorama de como a pessoa precisa fazer para que chegue no resultado. Ela precisa entender. Ela precisa entender. É um jogo de entendimento e consciência. Eu vou muito para esse caminho. Eu não fico agarrado na história de querer que o paciente fique dependendo de mim ou das meninas nutricionistas que trabalham comigo na equipe. Também, sim. Eu fico sempre trazendo o trabalho para um lado nutrieducacional. De explicar para o paciente assim, cara, quanto mais autonomia você tiver nesse processo, melhor. Aí como é que eu vou ter mais paciente? É desse cara falando pro outro, trazendo um familiar, trazendo um primo, um parente, um colega de trabalho. Então hoje o meu trabalho ele gira muito pela indicação. É importante você ter um chamariz de redes sociais bem feita, contando o portfólio tal, ou quem é você. Mas hoje a indicação na minha área é o carro-chefe. Porque aí a gente entra em outra seara. Tem muitos profissionais que fazem um trabalho que chega a ficar até desonesto. Onerando... planos de acompanhamento, com muita soroterapia, não que às vezes não é importante, às vezes você fazer algum tipo de medicação via endovenosa ou intramuscular, ou às vezes orientando um uso hormonal por implante hormonal, que às vezes para aquele paciente não tinha necessidade. Que era o chip da beleza. Que é o chip da beleza. Aí. Veja, eu sou professor de curso de implante hormonal, faço implantes hormonais, mas existem os pacientes que você sabe que tem a indicação para isso, tá? Agora, chega um momento que existem médicos que ficam tudo para eles é implante hormonal, entende? Aí isso, caminho mais fácil. Isso acaba manchando um pouquinho a área e faz com que pacientes às vezes cheguem muito reativos, tá? De histórias ruins que tiveram com outros profissionais, mas... Cara, no dia a dia a gente vai mostrando um trabalho muito pautado na verdade e buscar que o paciente consiga chegar no resultado que ele tá atrás. Porque não é fácil. Outro dia eu falei para minha esposa, eu falei que espero que futuramente com a tecnologia exista algo igual o Black Mirror, né? Que você acessa assim, quando você come, ele fala, gordura, tal, já deu a sua quantidade do dia. Ele te avisar dentro do seu corpo, porque se a gente tivesse esse aviso... Você fala, velho, eu não vou comer aqui que eu vou... passou, se você comer, engordará. Se você mantiver, você ficará com o corpo do jeito que você quer em uma semana. Imagina isso, velho. Mas assim, maravilhoso. Fê, já dá pra fazer isso de uma maneira não objetiva desse jeito. Sim. Mas de uma maneira com que você entenda mais ou menos a caloria. Por quê? 85% do que a gente come, quase sempre é a mesma coisa. Sacou? Você vai me dizer que você e sua esposa, quando vai no supermercado, compra tudo diferente? Não, quase sempre a mesma coisa. Quantidade. Então, desses 85% que quase sempre é a mesma coisa, eu quero sim que você entenda mais de calorias desses alimentos e distribuição de proteína, carboidrato e gordura. Tá? Então, às vezes a pessoa está indo para uma consulta minha achando que eu vou mostrar uma bala de prata. Na verdade, não. Na verdade, eu vou mostrar para ela como é que se olha esse jogo. Tá tirando a venda. Tá? Olha que situação inusitada. Tem um treinador de respiração, que eu faço um trabalho com ele, que é o Márcio Faraco.
eu fui num podcast do Alexandre Lemos, que chama Connect Cash, é o maior podcast de artes marciais da América Latina. E esse Márcio viu a minha entrevista. E ele começou a me seguir na internet e falou assim, cara, esses teus treinos aí dá pra você melhorar o teu padrão respiratório. Comecei a fazer um trabalho com ele. E aí levei ele na Fighting Nerds, lá na equipe que eu sou médico, dos lutadores de MMA. Ele começou um trabalho com os atletas e também era a época das Olimpíadas ano passado. Eu levei ele no programa da Petra Chaves, da CBN, na revista CBN. Legal. E aí ele falou sobre aquela história de alguns atletas que estavam nas Olimpíadas dormindo com esparadrapo na boca, treinando de esparadrapo na boca, para fazer com que a respiração nasal fosse mais ativada, tá? E aí um empresário ouviu na rádio a entrevista do Márcio, chamou o Márcio para uma palestra para os 55 executivos da empresa dele. Aí ele explicou como é que seria essa semana com os executivos. O Márcio falou assim, pô, leva o Alberto, cara. Acho que tem tudo a ver com o que você está querendo aí de trazer maior consciência, entendimento da saúde para os seus executivos. O cara me ligou, fui lá, dei a palestra, expliquei essa história de entrada de caloria, de saída, de que a gente tem na entrada, que é comida, fiz associações assim de pratos, fotos. Quando acabou a consulta, esse cara me procurou e falou assim, olha, eu vou lá na sua clínica. Aí ele passou comigo em consulta, ele tem 55 anos, 6 filhos, de 4 mães diferentes. Caraca, gênio. Imagino que esse cara é atribulado, assim, sim, né? De empresário, 6 filhos, 4 ex-esposas. Sim. E esse cara hoje já tem um trabalho de 8 meses com menos 10 quilos de gordura e menos 14 centímetros de circunferência abdominal. Caraca. E a gente fez um vídeo. E ele fala, cara, as minhas entradas estavam totalmente desreguladas. Eu não sabia o que era entrada, não sabia o que era saída. E quando você explicou, e eu sou muito convencido pela matemática, você me explicou mostrando uma matemática por trás, eu fiquei convencido. E aí hoje, pô, mudou a vida do cara, mudou a vida das pessoas que estão ao redor dele. Então eu sempre gosto de dizer, eu posso não mudar o mundo, mas eu posso mudar o mundo das pessoas ao meu redor. É essa a minha missão. Sim. E é legal a gente falar sobre isso porque tem propósito, né? Eu achava, por exemplo, que Deus tinha me dado o talento de me comunicar bem para apresentar programa, trabalhar na TV. E na real, cara, é para libertar vocês, né? Os meus mentorados, alunos, para que vocês se libertem e que ajudem ainda mais pessoas. Então, esse é o meu propósito. Aí quando você fala do seu, que é muito legal, porque quanto mais eu te ajudo a se comunicar, mais você ajuda pessoas a se transformarem, a terem mais longevidade, mais esse nível de consciência. E fica muito claro, né, Albertão, te conhecendo aqui, e tudo que a gente já conversou, que você ama o que você faz. Eu acho até que, já te falei isso, até um defeito, né, aqui entre aspas, porque ele é um médico muito dedicado. Ele dedica, além da conta, fala, cara, você também é um empresário. Empresário, às vezes, né, para escalar, para ter o time, fala, Felipão, eu gosto, cara. Você gosta de viver isso? Por exemplo, olha como você tem a clareza do seu propósito no que você faz. Sim. Agora, por que às vezes você não consegue fazer disso um propósito claro para o seu físico? Porque você ainda não encontrou ele. Talvez eu possa sentar junto com você e a gente identificar qual é o seu propósito com o físico. Pode estar atrelado aos seus filhos, pode estar atrelado à sua imagem, à carreira. Entende? Então, e eu também tenho esse propósito muito claro em relação ao que eu faço da vida. Então, hoje em dia, eu agradeço muito, sabe? O fato de eu acordar todo dia e fazer algo que... Cara, eu sou apaixonado por isso. Olha quantas pessoas trabalham com algo que não gostam, que é uma tortura na vida delas, que elas estão ali por conta do maior reforço comportamental que existe na nossa espécie, que é o quê? O salário no final do mês. Se a pessoa odeia o que faz todos os dias, chega no final do mês, ela nem recebe por isso, você acha que ela continua fazendo aquilo? Ela só tá lá por causa do salário, pô, das contas que ela precisa pagar. E às vezes ela vive uma vida ali que ela vai se sentir pertencente ou edificante só no final de semana dela. Que ela vai para questões mais hedônicas, como beber, balada, balada, noitada. Ou até mesmo a família, vai encontrar a família, casa de vó, se esbalda lá e acaba, né? Que é uma fuga. Você sabe que uma paciente essa semana mandou para nós, ela falou assim, porque assim, as pessoas estão muito inconscientes em relação à alimentação. Cada vez mais, pelo menos é o que eu sinto ali, que eu falo que a gente fica ali no front.
Né? E eu sinto muito isso, as pessoas muito desconectadas com a alimentação. Como a gente vive hoje um mundo super acelerado, que você escuta áudio no WhatsApp acelerado, você vê vídeo acelerado, você pensa acelerado, você mastiga acelerado. Então as pessoas às vezes nem estão... muitas vezes, não é poucas vezes, tá? Eu pergunto pro paciente, como é que é a tua mastigação? O paciente fala, nem sei. Se eu mastigo rápido, se eu mastigo lento, nem sei. Doideira. Doideira, cara. Assim, o buraco é mais... Não é que eu sou um pessimista, tá? Na verdade, eu sou um grande otimista. Eu preciso ser um grande otimista naquilo que eu faço. Mas eu sinto que as pessoas, muitas delas estão bem inconscientes em relação ao que em relação à clareza do que ela precisa fazer para chegar onde ela quer chegar. Eu noto até o nível de consciência é baixo, quem sou eu, né? Mas eu até que tenho um nívelzinho, não tô no meu melhor corpo da vida, mas até tenho os macros e tal, tenho uma lucidez um pouquinho maior. Mas eu vejo na escola do meu filho, as mães, só de sexta pode levar doce. E tem uns moleques que levam todo dia. E aí meu filho outro dia, mas o Gabriel leva. Eu falo, mas não é, só de sexta, cara, é o dia livre, não é. Mas ele leva, por que eu não posso? Porque e a gente já reclamou na escola, porque se ele olha, ele fica com vontade. Pô, ele trouxe um doce, aí o coitado fica com vontade ali e tal. Mas, cara, tem dia, tem hora. Aí outro dia eu encontrei um amigo, aí ele falou, não, meu filho, peraí, o meu filho tá com fome lá na quadra, eu vou levar duas Ana Maria pra ele. Velho, isso não rola com meu filho, tô falando de verdade. Sim, e nem pra mim em casa, não é também a torta e direito. Às vezes dou uma arregaçadinha fim de semana, o iFood tá aí, acaba ferrando com a gente, mas de pedir uma comida. Mas, cara, eu vejo uma Ana Maria, não é alimento. Meu filho fala, não, come essa banana aqui, velho, vai, arregaça aqui, uma maçã, ó, vou fazer uma banana com pasta de amendoim, um pouquinho aqui pra ser sabe? Eu tento fazer um iogurte, ó, uma bananinha e um whey. Eu faço umas paradinhas assim. Mas as pessoas não fazem, né? Você sabe que uma vez eu fui lá na CBN justamente para falar disso, né? Porque, veja só, hoje a gente tem quase 30% da população adulta brasileira em obesidade. Ou seja, IMC... E é doença, né? IMC acima de 30. Tá? Então, fica claro que é um problema de saúde pública já. E quando é um problema de saúde pública, o que a gente precisa fazer? Políticas públicas para prevenção disso. Como foi feito com o cigarro, por exemplo, que foi muito bem sucedido aqui no Brasil. Verdade. E estudando essas questões de políticas públicas que a gente faz aqui, como as questões da lupinha, do sódio, do alto em açúcar adicionado, de gordura saturada... Isso é bom, hein? Quando você vai comprar, você vai falar, não vou me afundar nisso. O país que está mais avançado em relação a isso é o Chile hoje, aqui na América do Sul. Tá? Então, sabe aquele sucrilhos que tem o elefantinho e tem o tigrinho? Lá no Chile não pode ter o elefantinho nem o tigrinho. Tá? Sabe quando a gente vai aqui num fast food e nessas lanchonetes e a criança compra um lanche e vem uma coroa, vem uma capa de super-herói ou um brinquedo? Lá não pode ter isso também. Tá? Então a forma de... A comida errada não fica associada ao lúdico, ao infantil. Né? Para que não comece a educar desde pequeno errado. Você sabe que uma vez eu fui para um hotel fazenda, com minhas filhas. E aí foi um dia que a gente ficou, assim, cara, eu fui deixando de comer em vários momentos no dia. Se você deixa de comer muitas calorias no começo do seu dia, às vezes vem uma compulsão à noite. Não sei se acontece com você. Já fiz, e eu arregaço. Quando eu faço um jejum, eu acabo me ferrando. Não funciona muito bem pra mim. Por quê? Eu gosto até de explicar isso. Veja, você tem um tanto de calorias que o seu corpo necessita para se manter vivo. E você tem até uma musculatura legal, eu dando uma moral, Felipe, aqui. Obrigado, velho. Então, se você não coloca as calorias que você necessita para se manter vivo, para pensar, para respirar e nutrir suas células ao longo do dia, vai chegar no final do dia, o teu corpo vai pedir por elas. E a tendência é que com a diminuição das suas questões facultativas cerebrais, você fique mais inclinado a ir para alimentos com alta densidade calórica. Ou seja, pequena quantidade entregando muita caloria. O que é isso? Um doce, por exemplo. Não, total. Tá? E minha esposa falou pra mim, ela falou, você não funciona bem em jejum, olha a fome que você tá. Porque eu cheguei e fiquei em jejum, falei, não, vamos arregaçar. Não, nós fazer uma pipoca aqui, com queijo ralado, pimenta. Não, e depois pedir uma pizza, sabe? Exagero, porque eu fiz o jejum até 2 da tarde. Falei, não, hoje eu tô da hora. Chegou a noite e eu fiquei seco. Ela comentou isso. Pois é. Então, voltando a essa história das crianças, eu fiquei muito tempo sem comer. Chegou no hotel, tinha uma cumbuquinha de boas-vindas de brigadeiro. Cara, eu peguei a colher, dei uma lapada
no brigadeiro. Aí minha filha de 7 anos virou e falou assim, ô, isso aí não é saudável não. Aí eu virei e falei assim, filha, ser saudável não significa ser 100% saudável. Significa ser mais saudável do que não saudável. Porque muitas vezes as pessoas ou crianças, cara, muito adulto, pode bitolar. E aí sai de um extremo e vai pro outro. História daquela dupla sertaneja, acho que é a Maiara, de Maiara e Maraísa. Sim, sim. Ela era obesa. Sim. Uma pessoa obesa, uma mulher obesa, sai da obesidade e emagrecer, melhorar o físico, cara, legal. Ela passar essa linha e ficar anoréxica, cara, fica chato. Ela foi pros negocinhos de aplicar, né? Canetinhas emagrecedoras. O que você acha sobre isso, cara? Eu vi que já é uma preocupação do Walmart, né? A parte de farmácia lá tá vendendo super bem nos Estados Unidos, mas a de alimento já ferrou. E tá prejudicando. As pessoas estão deixando de comprar comida lá nos Estados Unidos porque agora estão tendo esse controle. E aqui agora foi proibido, né? Só com receita médica, tava livre. Olha só. Todo mundo pergunta sobre esse tema. E eu não gosto de ser radical. Não usar ou usar 100%. Eu sempre gosto de dizer assim, ó, você começa um processo de emagrecimento. No começo de um processo de emagrecimento, muitas vezes a pessoa ela tá com o termostato de saciedade dela bem desajustado. E ela precisa de uma readequação do paladar. Então, se ela está acostumada a comer muito fora, ou exagerar nas calorias, alimentos muito hiperpalatáveis, você não consegue colocar ela numa dieta para ela seguir 100% daquilo ali com alimentos de bom valor nutricional, que são menos palatáveis. Ela não vai sentir o gosto. Ela vai tender a o quê? Ela vai tender a declinar esse processo. Então, talvez, dependendo de como é a sensação de fome da pessoa, é importante sim você, numa reeducação, jogando ali a reeducação alimentar, ao mesmo tempo você usar um pouquinho dessas medicações. Entende? Até que ela vai readequando o termostato de saciedade, ela vai readequando o paladar, e aí sim você vai diminuindo até tirar, e aqui vai reforçando cada vez mais os hábitos e comportamentos relacionados ao estilo de vida saudável. Porque você não muda o seu resultado, você muda os seus hábitos, e os seus hábitos vão trazer os seus resultados. Perfeito. Tá? E o lance não é não comer, né? Que a galera da canetinha, não tô comendo. Tem um amigo meu que, cara, ele nem precisa. Ele falou, não, eu preciso perder 5 quilinhos, voltei a tomar. Compra, se quiser, compra logo que vai ter receita, falou pra mim. Mas eu vejo que as pessoas querem emagrecer a todo custo, mas não comer. O lance é comer o que você precisa também. Porque se eu não comer os macros que eu preciso no meu dia, eu também não vou ter resultado, não é isso? Sim. Nesse ponto, a primeira coisa é caloria. Tá? E depois a gente entra com a distribuição de proteína, carboidrato e gordura e qualidade alimentar. Tá? O que acontece, Fê, é que hoje a gente está num mundo imediatista. Então as pessoas querem tudo para ontem. Eu sempre brinco. Ficou gordo a vida toda, quer ficar magro em um mês. Tem uma frase para isso, que é assim, ó. Todo mundo, quando ganha peso a prazo. E na hora de descer peso, emagrecer, todo mundo quer à vista. E não é assim. É verdade. Entende? Então, esse referencial e esse imediatismo que a gente vive hoje, cara, fala pra mim, quando você vê um vídeo, ou quando alguém te mostra um vídeo de mais de 1 minuto, 2 minutos, a gente já não fica no acelero de mudar o vídeo, de mudar. Por quê? Porque tá muito hiperestimulado. Lá atrás, na nossa época, quando criança, os desenhos tinham mais diálogo, eles tinham menos cores, eles tinham menos sons. Hoje em dia, repara nas crianças, você que tá com 2 aí, eu com 3. Hoje os desenhos têm muita movimentação, tem muita sinalização, muito. É quase nada de diálogo, é movimento, acrobacia, mudança de cor, mudança enfim. Cara, minha filha pega o celular só para ela apertar e acender a luz. Só pra ela ver que ela controla, ela aperta, ela mexe, ela... Olha que 2 anos, nem 2, cara. Então, olha isso, e a gente nunca pôs desenho, tá? Só porque ela gosta da tela. Então veja só. Por isso que essas canetinhas emagrecedoras, que as pessoas chamam por aí, fazem tanto sucesso. Cara, a fabricante do Ozempic chegou a mostrar um PIB maior do que o próprio país. Tá arregaçando. Sabe? É uma coisa que é impensável, pô. Você pega uma pessoa... que nem esse teu amigo, que não tem uma boa orientação. Na cabeça dele é o quê? Cara, vou usar a canetinha
e vou emagrecer 5 quilos. Tá, e depois que tirou a canetinha, o que acontece? Ah, porque volta a compulsão. Por quê? Quando ele usa a canetinha, ele modera o apetite dele. Mas ele não mudou o hábito. Mas ele não colocou novos hábitos. Boa. Então, o meu trabalho, a minha lição ali é fazer com que o paciente vá cada vez mais engrandecendo entendimento e consciência. Cara, é um jogo de entendimento, consciência, entendimento e consciência. Se você tem noção do que você está fazendo, a tendência é que você vá muito mais longe. Vou trazer um outro exemplo aqui. Lembra que teve aquela luta do MC Gui e do Nego do Borel? Sim. Que lutou na mesma noite o Popó e o Bambam? Sim. Quando o E o MC Gui ganhou. Ganhou. Quando o MC Gui me procurou, ele estava pesando 95 quilos. E por contrato, ele poderia pesar no máximo 78 para lutar. Caramba. Bastante, hein? Na primeira consulta que eu expliquei tudo para ele falou assim, doutor, cara, eu não tinha nem noção disso. Aí eu falei, tá vendo que o trabalho não tem a ver muito com medicação? Tem mais a ver com entendimento e consciência? Aí o Renan, que é o nutricionista que trabalha comigo com os atletas lá da Fighting Nerds, a gente fez um grupo no WhatsApp com o Gui. E aí, o que você faz para pegar um menino novo, que é rico, vida louca, MC, Sim. fazer com que o cara desça esse peso de forma comprometida? Ele tinha que mandar o peso de balança para nós toda sexta e toda segunda-feira. Por quê? Volta naquele balanço energético que eu expliquei para você de entrada e saída de caloria. O que a gente costuma fazer no final de semana? Arregaçar. Relaxar na entrada de calorias e a gente tende a entregar menos gasto calórico nos treinos. Verdade. O que vai acontecer com a balança? Subir. Balança não alivia a sentença. Ela pune mesmo e não tem conversa. Aí um dia eu tava com a minha família na praia, acho que eu tava em Juqueí. Era domingo à noite. O Renan mandou uma mensagem para mim, nutricionista. Ô, Doc, pede você amanhã o peso pro Gui. Falei, por quê? Ah, entra no Instagram dele aí nos stories. Entrei no Instagram do Gui. Cara, um zoológico. Bebidaiada, festaiada. Tal. Falei, meu Deus do céu. No outro dia, 7 horas da manhã, eu mandei, Gui, peso de balança. Ele, ô doutor, quer mesmo peso de balança? Eu falei assim, quero, peso de balança. Ele tinha subido 2,5 kg no final de semana. Entende? Então, assim, quando você vai mostrando pro cara que se de final de semana ele consegue jogar pelo regulamento debaixo do braço, empate, de segunda a sexta ele desce peso. E aí a hora que você vê, olha no final do mês, o cara conseguiu um emagrecimento. Isso é técnica, isso é tática. É o que você usa também, muita técnica e tática para fazer com que as pessoas melhorem a sua comunicação. Destrave a comunicação, A gente tem sim. isso para fazer com que a pessoa consiga entender como é que faz para descer um peso, ou construir músculo, descer gordura. Mas até que ponto você vai e a responsabilidade é sua? Porque, por exemplo, aí ele é adulto, ele tinha uma luta pra fazer e ele arregaçou no fim de semana. E na segunda você foi lá e falou, é nóis, puxou a orelha, né? Eu falo porque até que ponto vai a sua responsabilidade e não a do seu paciente? Porque eu tenho os meus mentorados. Eu falo, cara, assiste essa palestra, ó, assiste o curso, assiste o treinamento. Aí, ó, tem dúvida, me manda. Começa a gravar vídeo. Vamos fazer um desafio de você gravar todo dia. E se o cara não faz, eu tento puxar, mas até que ponto vai o que eu faço? Você E sabe, aí você? Você sabe que num primeiro momento meu, assim, da carreira, eu ficava muito desolado quando via que paciente não conseguia atingir o resultado que ele estava almejando, Sim. sabe? Mas depois eu fui vendo que existe uma linha nesse trabalho, que até onde está no seu controle. É isso. Até onde está no meu controle, até onde eu posso me doar, tá aqui. É isso. Se a pessoa não conseguiu deslanchar, cara, aí é mais uma questão dela rever algumas coisas com ela de autorresponsabilidade. É isso aí. Tá? É isso aí. Então, muitas vezes, por exemplo, uma deputada me procurou uma vez. Ela virou e falou assim, olha, eu já fiz tudo. Já fiz plástica abdominal, eu já usei as canetinhas emagrecedoras e eu já fiz bariátrica. E até agora eu não consegui emagrecer. Falaram para eu vir aqui com você porque falaram que você era carne de pescoço. Quando eu atendi, expliquei e tal, fiz um grupo no WhatsApp com ela, com a Nina, nutricionista que trabalha comigo há muito tempo, e a gente começou a acompanhá-la, ela colocou 2 assessoras no grupo ali, ela não respondia nada. Ela não falava nada. Não vai. Aí um dia de madrugada ela mandou uma mensagem no grupo de áudio, sem contexto com o que estava sendo falado no grupo. No outro dia eu liguei para ela. Falei, deputada, mais do que a gente está fazendo aqui, cara, só se eu for aí colocar tornozeleira. um velcro, Sim. colar um velcro no meu braço com o teu e falar, cara, faz isso, vai daquilo outro. Ela falou assim, quanto custa esse serviço? Você entende? Então, às vezes tem algumas pessoas que... Não vai. Cara, não vai. Então,
Assim, você consegue auxiliar em muitas partes. Você não consegue auxiliar no tô afim. É isso, entendeu? é da pessoa, a parte dela. pessoa, Eu tenho os mentorados também, os que se transformam, assim como você, quem se dedicou e tal, e quem transformou, quem fez e quem entendeu a ideia. Mas tem alguns, cara, que tá louco, que não faz, pô, não me abandona. Não, cara, não é que eu não te abandono, eu tô fazendo a minha parte, o time todo faz a parte, mas você que tem que querer. É muito difícil tô sem tempo. Tô sem tempo. Então. Tô sem tempo é uma desculpa, né? Total. É que assim, veja, hoje a gente vive num mundo de hiperestímulo. Sim. Que a gente estava falando aqui agora, do áudio, do WhatsApp rápido, do vídeo acelerado, do pensamento acelerado. Então, quando você vive num mundo hiperestimulado, você não para tocar as suas sombras. Você não para ir na profundidade. Isso eu conversei muito com o Miguel, que é o psicólogo que trabalha com você. Na mentoria. E ele que me fez enxergar muito isso. Ele fala, cara, você tá sempre... Às vezes a gente se pega nessa, né? Hiperestimulado, correndo de um lado pro outro, porque assim... O meu trabalho depende muito dos resultados dos pacientes. Então, eu fico muito tentando buscar os pacientes assim. E aí, você tá conseguindo treinar, tá, não sei o quê, dar uma palavra de apoio, fazer uma aposta. Cara, eu sou o rei das apostas com os pacientes. E eu fico torcendo para perder a aposta. Para quê? Para que o cara consiga ter uma motivação para, às vezes, aquele empurrãozinho final para ele chegar no objetivo dele. Sim. Então, falta as pessoas tocarem as sombras, tocar lá na profundidade. E isso é desconfortável. Então tem gente que não prefere ter essa lucidez de tocar a sombra. E ela vai tocando. E a vida vai vivendo no piloto automático. A hora que ela viu, passou 1 ano, passou 2 anos, e ela não saiu do lugar. E existe aquela máxima, né? Se você não tá evoluindo e tá parado, você tá evoluindo, no final das contas. Então eu penso muito sobre isso. Minha cunhada, ela tá gordinha, acabou de fazer uma cirurgia bariátrica, tá bem, né? Mas aí lá... ela ia operar e todo mundo, vai operar. Eu falei, não tenho dó não, velho. Tenho dó não porque você comeu tudo que eu nunca comi na vida. Você não abriu mão das coisas. E agora você tá nesse momento. E lógico, não é fácil, é uma doença, tal. A gente sabe, tem um emocional. Mas, pô, você vê, ela indo ali pra cirurgia. E mesmo assim, tem muito a ver com não só com o querer, com a mentalidade transformada, com o hábito transformado. O marido dela gosta de gordinha. Tem uma parada que também é louco isso. Não, eu gosto de gordinha. E ela ficou toda a vida, não, mas ele gosta de gordinha e tal. Cara, olha como as coisas vão... O ambiente que a gente falou, voltando, e o hábito, vai fazendo a gente ficar envolvido nisso. Cara, você sabe que esses dias eu fico muitas vezes me pegando, filosofando sozinho, assim, sabe? Nos meus pensamentos. Puta, eu também, eu gosto. Sabe? Pego a estrada, fico igual um louco. E aí, eu tava pensando o seguinte. O que a gente é, no final das contas? A gente é um mix de perfil genético, de traços de personalidade, que tem a ver um pouco com o perfil genético, ambiência e QI. Às vezes você tem uma pessoa que tem um QI super elevado, só que ela tem dentro dos traços de personalidade dela, dentro da conscienciosidade, sabe aqueles traços de personalidade, o Big Five, você já ouviu falar? Não. Que é como se fosse uma das teorias mais aceitas sobre os traços de personalidades das pessoas, tá? E dentro desse Big Five, dos 5 traços mais importantes, que é abertura à experiência, conscienciosidade, que é semelhante à responsabilidade, extroversão, que tem a ver com otimismo, neuroticismo, que tem mais a ver com pessimismo, e amabilidade, que é agradabilidade, de agradar as pessoas, vamos dizer, dentro do traço de conscienciosidade, existe muito o que a gente chama de diligência, que é o grau que a pessoa consegue executar as tarefas, assim, geralmente é um grande executivo, e um subtraço, que é o de ordem. Aquela pessoa que gosta de tudo arrumadinho, de tudo nos lugares, que a bagunça do outro incomoda ela, tá? Então, quem às vezes dentro do traço de conscienciosidade tem um alto grau de diligência, de fazer acontecer e tudo mais, e ela tem um QI elevado, cara, essa pessoa pode ser que seja aqueles poucos gênios que a gente vê na sociedade, sabe? Agora, se ela tem um QI alto, um grau de diligência dentro do perfil de conscienciosidade baixo e outras coisas ali de neuroticismo que tem em relação com pessimismo, pode ser que mesmo com QI alto ela não deslanche. E eu concordo. Porque nem sempre o mais inteligente da escola é o mais bem-sucedido. Pois é. Então, assim, se você parar pra pensar, são muitos caminhos possíveis. Sim, muitas variáveis. Esses dias eu vi um meme que eram várias carteiras na sala de aula, não tinha uma ilustração de alguém definido. Aí tava lá assim, ó, de todas essas carteiras aqui,
Saíram 2 médicos, 2 advogados, um traficante, um juiz, um jogador de futebol. Então, assim, cara, tiveram as mesmas aulas, sabe? Conviveram junto. Então, esse que talvez isso faça a sociedade funcionar. Porque é aquele cara que tem maior predileção ou facilidade para fazer as contas para o foguete subir, o outro que faz o marketing do foguete e o outro que vende foguete. Sim. Entende? Então, eu piro muito nessas histórias de traços de personalidade também. Eu tento muitas vezes fazer um trabalho diferente. Esses dias, a minha irmã, que tem 18 anos, começou um acompanhamento lá com a gente, né, com a equipe. E aí eu explico sobre controle de danos, trocas inteligentes dos alimentos e tal. Só que ela estava bem no comecinho ainda. Então ela não tinha uma capacidade ainda de fazer boas trocas inteligentes e um bom controle de danos nas refeições quando ela não está no controle do que está sendo servido. E aí a gente perguntou para ela, como é que foi o final de semana, Catarina? Aí ela sempre falava assim, fiz uma boa troca inteligente, fiz um bom controle de danos. Sei, mó migué. Aí eu virei pra Yara, nutricionista que trabalha comigo, falei assim, Yara, chama a Catarina por vídeo, vê se ela tem essa disponibilidade. Ela tá no 1º ano de medicina. E aí, a hora que ela abrir a câmera com você, você apresenta um quiz pra ela, com 10 perguntas. Vamos ver como é que ela vai sair nessas perguntas. E aí a Catarina foi bem, mas alguns deslizes que deu pra gente detectar. E aí a Yara falou, tá vendo? Como é que você quer fazer um controle de dano, uma troca inteligente, sendo que ainda você não tem um cabedal informativo educacional para isso? Sim. Sacou? Não tem o conhecimento ainda, né? Conhecimento liberta. Total. Cara, né? Eu falo. É outra frase. Eu sempre tenho alguns médicos da área, assim, né? Que às vezes vão em palestras minhas. Eles falam que eu fico usando muito. Paciente também fala que eu fico usando muito bordões. E aí um dos que eu gosto muito é o seguinte, cara. Liberdade alimentar. Não. Liberdade alimentar é liberdade na vida. E ponto final. Entendimento alimentar é liberdade na vida. Entendimento alimentar é liberdade na vida. Porque, veja, vai ter momentos que você não vai estar no controle do que está sendo servido. E como é que uma pessoa ali naquele lugar que ela não tem entendimento, ela pode fazer um prato de estrogonofe, por exemplo, de 1000 calorias. E você, com o seu entendimento, pode fazer um prato de estrogonofe também, mas manipulando as suas escolhas de 450. Aí que tá o jogo. Aí que mora o jogo. Entende? Porque muitas vezes a gente pensa o alimento com ar de restrição. Eu não posso comer estrogonofe. Eu não posso comer feijoada. E você vai olhando a alimentação de forma aversiva, cara. Sim. E quando você olha um alimento de forma aversiva, esse trabalho ele fica punitivo. E aí o que acontece a longo prazo? Você desiste. É muito doido, pô. Muito bem. Albertão, estamos chegando aqui na nossa reta final. Sensacional. Você sabe que a prova final, para quem não sabe, da mentoria é vir no meu podcast. Quem é de São Paulo tem que vir, tem que participar. Eles são entrevistados. Você viu aqui, o homem é uma máquina. O homem já veio muito adiantado, como você falou. Cada um no seu estágio. Não, você eu veio falei, muito não, adiantado. você que me falou, hein? Você veio muito adiantado. Com um ar de arrogância. Não. Mas é mesmo, e é verdade. Falou no começo, eu que disse. Mas tem um estágio diferente. Se comunica bem, véio, faz os depoimentos. O Instagram é muito legal. E eu queria ouvir de você, assim, pra gente concluir e fechar. A mentoria foi importante pra você? Faria de novo? E que transformação que ela te trouxe? Quando a gente começou esse trabalho, eu tinha uma expectativa alta. Mas a partir do momento que eu fui conhecendo o seu trabalho melhor e das pessoas que trabalham com você, que é a Renata, o Miguel, que é a Fono, a Samanta que faz o atendimento e o Miguel, que é o psicólogo, eu fui vendo tanto que a sua equipe é sincronizada. E quanto vocês se doam para que a pessoa consiga destravar mesmo, que é o intuito final da mentoria. Destravar a comunicação. A gente tem um grupo ali que você fez com os mentorados, aí você pediu para todo mundo se apresentar. Cara, todo mundo desenvolto, né? Porque já passou com você, destravou a comunicação. E eu vejo algumas pessoas que começaram ali e que não faziam vídeos nenhum, então começaram, vamos dizer assim, do zero,
E hoje as pessoas fazendo vídeos desenvoltas, sabe, se comunicando melhor, é aquilo que você falou. Que o seu propósito está muito claro, e das pessoas que trabalham com você. E eu vejo que você faz isso com amor. Sim. E eu faço o que eu faço na minha área com amor também. Acho que é por isso que a gente teve essa conexão tão boa. Deu match, com certeza, cara. Eu te parabenizo, o seu Instagram tá da hora. Acho que daqui a gente vai conseguir tirar muita coisa legal. Ele tem aqui uma social media nesse momento, filmando ele, blogueirão, tá na ativa. E é isso, né, Albertão? O que eu te disse sempre, você já é uma ferramenta de conteúdo. É legal olhar para a câmera e falar, sempre já te falei. Como você não gosta muito dessas receitas de bolo, que é para um, não é para todos, sei que você evita um pouquinho, mas a sua vida já é um conteúdo. Sua vida já é dopamina pura para as pessoas. O seu dia a dia, que é o boxe, treina, acorda, atende, veio no podcast e volta, já é pai de 3 filhas. Cara, então tenta usar mais isso cada vez mais dentro da tua rede social, porque já tá bonito de ver, eu falo, as histórias são maravilhosas, mais uma história a ser contada, aí vem uma história de um paciente que se transformou e a gente vai ser impactado. Então eu espero que esse episódio sirva para quem tá vendo e ouvindo a gente de maneira positiva, né? Não só da sua comunicação, mas de tudo que você passou aqui, cara. Você tem um parceiro sempre, pode contar comigo. E espero que você use muito, que gere muitos cortes, muitos negócios para você, porque a partir da nossa fala, quando a gente se posiciona, o mundo não posiciona a gente se posiciona, as pessoas enxergam o nosso poder. As pessoas não saberiam o potencial que você tem se você não abrisse a boca todos os dias e falasse na rede, que eu acho que você fala pouco. O que você fez tudo aqui, olha o tanto de conteúdo que você tem para agregar. Olha o tanto que você vai agregar com 1 hora de podcast. A comunicação, cara, ela é fundamental. E eu já te disse, o seu nível, para mim, é muito mais alto do que os grandes do mercado. Você não tá enxergando. Você não quer, né? Mas já te falei os motivos, né? Mas a gente consegue chegar ainda mais para escalar. Você tem um puta no potencial, velho. Eu agradeço muito as palavras, agradeço muito por Deus ter colocado você na minha vida. E eu parece que dentro de mim eu tenho uma convicção que eu vou conseguir cada vez mais, step by step, conseguir fazer com que a minha comunicação ela atinja mais pessoas e ela seja feita de forma mais fluida. Hoje a Valéria que está aqui, que está gravando, ela sabe o tanto que eu sou detalhista, porque eu não quero postar qualquer coisa. Apesar de que muitas vezes, aos olhos de outras pessoas, parece algo que impacta muito, eu às vezes, para mim, que estou acostumado com muitas coisas do que eu faço no meu dia a dia, vejo de forma menor. Entende? Então, muitas vezes eu não quero que isso me impacte a ponto de eu não postar uma história. Às vezes eu fico vários dias com histórias boas para contar e não posso, porque não acho que tá bom. Acho que não tá bom o suficiente. Então, mas é o que eu falo para vocês. Vocês só travam que vocês querem a perfeição. E ninguém é perfeito. E eu sempre uso um exemplo muito bom que eu toco um pouco de violão, o básico assim, mas eu vou no churrasco, eu vou tocar, a gente vai cantar. E quando eu vejo alguém que toca bem violão, eu falo, não toco nada, sou uma merda. Porém, meu primo que não toca nada, ele adoraria tocar violão, o básico, tão bem quanto eu. Então assim, a gente não tem mania de não dar valor pro nosso conhecimento e pro básico. As pessoas às vezes querem ouvir o básico, você fala, mas jura que a pessoa não sabe isso? Não sabe. Sim. As pessoas estão indo lá para você desmistificar o alimento, falar, dar um aulão. Então, cara, quanto mais gente você ajudar, melhor é. Eu te liberto para você se comunicar melhor e você liberta as pessoas. E quanto mais a gente serve, cara, mais Deus abençoa. Mas ele vai ajudar. Esses dias, num dos vídeos que eu postei, você foi lá e me elogiou. Aí eu falei para você, cara, eu tô pegando o caminho disso daqui. É isso. E no começo eu nem falava pra câmera direto. Não, você falou direto, era um vídeo com as profissionais, você falando pra câmera e elas falando também. Falei, pô, você tá voando. A gente vai... É isso. Por exemplo, antigamente eu nem tinha uma pessoa que me acompanhava. Depois eu procurei um profissional, acabou não dando aquele match que eu gostaria. Hoje eu e a Valéria que tá aqui, não puxando o saco dela, mas a gente se entende muito da forma como que eu quero me comunicar e eu vejo que ela já pegou muito isso de mim. Então ela fica 2 vezes na semana ali comigo, a gente fica pegando várias histórias para contar e eu quero cada vez mais contar essas histórias, porque gera conexão. É isso, e tá lindo, cara. Deixa a tua rede pra galera e a clínica, deixa tudo, velho, pra gente, todo mundo ficar gostoso.
O Instagram é Alberto Ribeiro, __. A clínica é Human Clinic BR, fica ali na República do Líbano, aqui em São Paulo. E se você quiser aumentar o seu entendimento e consciência alimentar e entender como é que você faz para chegar num resultado sem sofrimento e restrição, procura a gente que a gente vai ter o maior prazer de te auxiliar. Muito bem, fenômeno. Uma salva de palmas aqui do estúdio. Muito bem, Albertão, obrigado, velho. Valeu. Fenômeno. Grande abraço. Valeu, velho. Se você gostou, já deixa o teu like. Se você gostou muito, compartilha com alguém. E lógico, no link da descrição, você vai ter também um endereço onde você clica, você pode fazer a sua aplicação para a minha mentoria de comunicação. Quero ver você aqui comigo, destravado. Fechou? Tchau. Vale a pena, galera. O homem é bom mesmo. Valeu, tchau, gente. Vamos fazer essa